Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, espero que vocês estejam bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E a gente queria passar uma mensagem. Hoje, nós atingimos mais de 15 mil pessoas todos os anos. Mas o que é atingir? Quem são essas pessoas? E quem somos nós? O Teatro Construção é um coletivo artístico que nasceu sem palco, sem estrutura, sem garantia de muita coisa. Hoje, a gente faz arte aqui em Minas, em várias cidades, em vários estados do Brasil. A gente já foi para São Paulo, para Goiás, para o Paraná, para Santa Catarina, e essa lista só aumenta. Mas nem sempre foi assim. Isso começou há muito tempo e começou com uma pergunta. Uma pergunta que eu acho que é a mesma que trouxe cada um de vocês até aqui hoje. E hoje eu volto a Lavras. Eu volto a Lavras em 1978, porque essa é uma data muito especial. Foi num dia qualquer, num lugar comum, numa cama, num quarto, que alguém fez uma pergunta que foi fundamental. Essa pergunta ela não está nas nossas atas, não está nos nossos registros, mas ela funda muita coisa. E a pergunta foi: vai fazer ou não vai fazer? Boa tarde, eu sou Alexandre, diretor técnico e ator no Teatro Construção. E eu sou a Rafaela, eu sou mestranda e atriz do Teatro Construção e também diretora artística do grupo. O Grupo Teatro Construção, ele nasceu, gente, com uma coisa muito importante, que foi a vontade. A vontade de fazer as coisas acontecerem. Era só um sujeito, no quarto dele, que pensou, eu quero fazer teatro. E dali surgiu essa ideia. E essa ideia cresceu. O Grupo Teatro Construção completa esse ano 48 anos. Mas nós estamos numa nova gestão aí, né? Há uns 8 anos, né, Alexandre? Isso. E o que fez essa nova gestão querer sair de um grupo que só faz espetáculos teatrais, mas que transforma as pessoas, que forma artistas? Foi a vontade de sair da inércia, de sair da zona de conforto, de sair só do palco estreito, com luzes acesas, né, Alexandre? Uhum. E alçar novos voos. A gente não tinha estrutura, a gente não tinha cenário, a gente não tinha som, mas a gente tinha vontade. E a gente fala que a coragem é a medida da vontade, porque vontades todos nós temos. Várias, múltiplas, todos os dias. Elas mudam, às vezes permanecem por um tempo, depois vão embora. Mas o que diferencia aquela vontade que se materializa daquela vontade que passa, que a gente fala para nós mesmos que nem faz tanta diferença? É a coragem. Porque a vontade começa e a coragem, ela materializa, ela transforma, ela transmuta aquilo que começou. Vontades nós temos muitas, né, gente? Eu morro de vontade de sair daqui, comer um sushi, de ir no parque, de ir no circo. Mas o que faz essa vontade se tornar algo material? É a coragem. É pegar o papel, analisar suas ideias e executá-las. E aí isso traz para nós uma questão, né, Alexandre? Isso mesmo. Vai fazer ou não vai fazer? E aí o Teatro Construção, gente, foi o meu material de pesquisa, do meu mestrado. Eu fiz mestrado em Artes e Urbanidades. E aí eu analisei todos os espetáculos que o Teatro Construção fez nesses 48 anos de existência. Agora estão totalizando quase 90, mas na época do meu mestrado eram 82 espetáculos. Desses 82 espetáculos, 78 deles eram feitos para palco. Mas Lavras tem um palco municipal? A gente tem um teatro com palco municipal? A gente está no auditório aqui. Então, por que um grupo tradicional de uma cidade mineira, sem palco, fazia teatro para palco? Uma pergunta curiosa, né? E aí, avaliando e percebendo isso, nós vimos que tínhamos que corrigir algumas coisas. Será que não é o momento da gente ir para a rua, da gente experienciar a rua, os ambientes que são públicos e abertos para que a gente possa fazer teatro? E aí a gente começou, né? Lavras, a cidade sem palco, mas que nos leva para a rua. E na rua, a gente percebeu que o nosso palco é muito amplo. Nós podemos fazer teatro em vielas, na porta das igrejas, em praças, em lugares subutilizados. A gente pode levar arte para esses lugares. A gente pode ocupar esses lugares.
Percebendo isso, a gente criou uma nomenclatura, né, Alexandre, que a gente chama de pseudopalco. Esses pseudopalcos são os nossos cenários. Eles têm quase sempre um formato de palco italiano, que é esse formato aqui, mas isso pode ser levado para a rua. Então, a gente leva o palco para a rua. E aí isso é muito legal, porque aqui no palco, não sei se muitos de vocês já subiram, né, tem luzes, então, eu não vejo muito bem a expressão de um, de outro, eu não fico tão intimidada, mas na rua você está cara a cara com as pessoas. O morador de rua vai vir te assistir, o cachorrinho caramelo que está passando vai entrar em cena, as coisas estão acontecendo e elas são vivas. Então, ir para a rua ensina muito mais para nós do que para quem está assistindo, porque a gente está vivenciando um espaço que é vivo, né, Alexandre? Isso mesmo. E a gente quer trazer para vocês um conceito filosófico. Eu acho que muitos de vocês aqui vão entender o que eu estou falando. Tenta fazer um evento, igual esse TEDx. Tenta organizar alguma coisa, uma ação, uma festa na tua casa. Você vai perceber que ali reina o caos. Você pode planejar, você pode pensar em muitas coisas, mas vai surgir alguma coisa que você não esperava, e você vai ter que lidar com ela. E, a partir disso, que a gente traduz a nossa experiência na rua como um espaço-problema. Mas não é um problema ruim, não. É um problema que nos transforma, é um problema que nos ensina a resolver, a lidar com as situações. Porque a rua é o caos. E sempre vai ser, sempre vai ser. Vocês podem pegar o artista mais preparado, ele vai ter que lidar com o caos. E a gente vai medir, avaliar e gostar desse artista na capacidade dele lidar com esse caos. É um pouquinho daquela história de que mar calmo nunca fez bom marinheiro. É por aí. Então, se uma pessoa ela quer aprender a nadar, ela pode treinar na areia todos os movimentos que ela vai fazer. Ela pode treinar o corpo, ela pode ficar olhando para o mar, observando e entendendo. Mas se essa pessoa não entra no mar, ela nunca vai aprender a nadar. É só no contato com as ondas, com a maresia, que ela vai entender o que ela tem que fazer, como o corpo dela vai reagir. É um contato mais íntimo. Então, é indo para esse espaço, e é nesse espaço que nós nos fazemos artistas. E aí agora eu volto um pouquinho, mas eu não vou voltar em 1978 de novo, não. Eu vou voltar em 2022. Foi em 2022 que a gente percebeu que a gente precisava ir para a rua. E como que isso aconteceu? Nós fomos nos apresentar no bairro Novo Horizonte, um bairro periférico aqui da cidade, onde as crianças, em sua maioria, nunca tinham assistido teatro. E aí uma senhora, no final, veio e me abraçou, falou, que lindo ver vocês, amei o espetáculo de vocês, é só chegar e assistir. Aí ela falou para mim assim, então, mas é porque para mim não é de graça. Eu tenho 5 filhos e a passagem de ônibus de nós todos fica caro. Isso virou uma chave na minha cabeça, porque fazer teatro de graça não significa que ele é gratuito ou acessível. Alguém está pagando por aquilo, seja com o corpo, seja com o tempo, seja com a resistência em estar fazendo aquilo. Então, a gente percebeu, precisamos levar teatro para essas pessoas, para as pessoas que carecem de cultura, mas que não têm acesso a nós. Então, o nosso movimento foi esse, né, Alexandre? A gente pegou o nosso teatro, que estava sempre dentro de uma caixinha, e foi chegar o mais próximo dessas pessoas que a gente poderia chegar. Então, a gente fez um projeto que se chama Arte por Toda Parte, onde a gente visita bairros periféricos da nossa cidade. Nós nos apresentamos no Novo Horizonte, Coab, Água Limpa, Fonte Verde, todos os bairros que são dos extremos, para depois eles se sentirem convidados a estarem aqui com a gente. Então, esse movimento foi muito bacana. A gente teve experiências incríveis, com muitas plateias onde ninguém nunca tinha assistido uma peça de teatro. Não sabia que podia sentar perto dos atores, que achava que tinha que ficar à distância, senão tem que pagar. Gente, o povo não sabe que numa peça de teatro você pode aplaudir no meio, você pode rir. Não é cinema, não é cinema. O pessoal entra muito com a mentalidade de cinema, mas o ator ele está aqui. Ele quer ter essa interação, ele quer ouvir a plateia, ele quer sentir. É uma conversa, é uma troca. E essa parte é a mais legal, porque a gente faz teatro olhando no olho das pessoas, conversando diretamente com eles, levando histórias que, às vezes, têm muito a ver com a realidade deles e que eles falam, gente, a minha história tem um sentido. Olha, tem gente fazendo isso para outras pessoas verem. Eu sou importante nisso. Então, isso é incrível, né, Alexandre? Com certeza. E agora a gente vai fazer um bate e volta bem rapidinho. Pessoal, a gente faz muita coisa e sempre com esse objetivo de ser acessível, de chegar nas pessoas.
Então, a gente deu aulas de teatro gratuitamente em 5 escolas periféricas de Lavras. Ano passado foi um semestre inteiro de aula de teatro que não teve custo nenhum para essas escolas. E a gente atingiu mais de 150 crianças. A gente também tem o nosso projeto, Na Lona, Palhaçaria Itinerante, que é um projeto que leva teatro para as pessoas que estão no espectro autista, que têm algum nível de deficiência visual, física, auditiva, motora, porque essas pessoas também não se sentem convidadas a assistir teatro. Às vezes a mãezinha vem e fala assim, eu não vou levar o meu filho porque ele vai fazer barulho, ele vai atrapalhar o espetáculo, e ela também não consome, porque ela acha que é um incômodo para a gente. Então, vamos fazer um espetáculo que é voltado para esse público, para que eles também tenham acesso? Como nossa vontade não cabe no fundo do peito, a gente também está no audiovisual. A gente tem curtas-metragens que estão disponíveis gratuitos no YouTube, é só pôr @Teatro Construção lá, falando um pouquinho da história de Lavras. Né? Esses 3 curtas que a gente fez são históricos também, estão muito legais. E aí eu vou fazer um adendo que a gente ganhou o prêmio de melhor figurino no maior festival de cenas do Brasil. Nós também temos parcerias com o SEDET, onde a gente dá aulas de teatro para eles e, em contrapartida, eles se apresentam nas escolas onde a gente também dá aula. Então, tem esse intercâmbio entre novos atores, novos artistas, né, Alexandre? A gente fez, ano passado, o primeiro Festival Nacional de Teatro de Lavras, que foi gratuito. A gente trouxe artistas do Brasil inteiro, mais de 60 pessoas para se apresentar aqui. Aqui onde a gente está, tiveram apresentações no Unilavras, na Praça Augusto Silva, tudo de graça. A gente também tem o nosso projeto Cultura no Parque, que é um projeto onde a gente vai se apresentar no Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, e as escolas se organizam para levar os ônibus para as crianças assistirem esses espetáculos e, depois de muita cultura, ainda curtir aquele espaço que é muito bonito, que é muito legal. A gente tem também as nossas turminhas de teatro, temos 4 turmas, aulas para crianças, adolescentes, adultos, idosos, qualquer pessoa que quiser fazer teatro, se familiarizar com o palco, com a plateia, é bem-vinda. De novo, tudo gratuito, não tem custo algum. Inclusive, ainda tem vaga, tá, gente? Se vocês quiserem, espetáculo. Natália, a gente também tem o nosso projeto de turnê nacional, que a gente circulou com o nosso espetáculo de teatro natalino por diversos estados aí do Brasil, e levamos o espetáculo para municípios com 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, onde ninguém tinha assistido teatro, onde o teatro não tinha pisado ainda. Então, isso é incrível, os relatos que a gente recebe, né, dessas ações. A gente tem também oficinas onde a gente trabalha educação com as crianças de forma leve, descontraída, trazendo temas importantes como sustentabilidade, reaproveitamento, alimentação saudável. E nós temos nosso filhotinho aí, que nasceu esse ano, que é o nosso projeto Cartas para Lavras, que é uma forma melhor de atingir o coração das pessoas do que escrevendo cartas. Porque na carta você não, eu vou rolar o feed aqui, eu vou para o próximo. Não, você vai sentar no momento seu, íntimo, ler aquela carta. E nessas cartas a gente conta um pouco da nossa história, enquanto Teatro Construção, desses 48 anos, através de uma personagem fictícia, a Celeste. A Celeste viaja com a gente no tempo e leva a nossa história. E aí hoje a gente tem um pequeno presente para vocês. A gente trouxe algumas cartas, mas a gente não quer que vocês leiam aqui. A gente quer que vocês levem para casa, num momento tranquilo, leiam essa história. E se isso te tocar de alguma forma, vai lá, segue a gente no Instagram, fala com a gente, vem ver os nossos espetáculos, né, Alexandre? Com certeza. E, assim, a gente percebeu que a gente precisava ir aonde a gente quer chegar. A gente precisava ser acessível, encontrando as pessoas, conversando com ela. Um pouquinho disso tudo que a gente faz com o nosso objetivo de popularizar a arte é também um pedido para que vocês apoiem da forma que puderem a cultura que vocês querem. Que seja um like numa rede social, isso faz muita importância. Porque quando alguém de outro estado vai olhar para o Teatro Construção, ele vai procurar aquela relevância. Ele vai querer ver o que o Teatro Construção faz para que a gente possa alçar esses novos voos. E é uma coisa que eu sempre falo no final dos nossos espetáculos. Nós só fazemos teatro porque nós temos plateia. Se não tem quem assistir, não tem por que fazer. Eu faço um monólogo na frente do espelho, não preciso passar perrengue, não preciso carregar cenário, não preciso chegar igual uma louca. Então, a gente faz teatro porque nós temos plateia. Então, sejam essa plateia para que o teatro não morra, para que o teatro continue querendo sobreviver, resistindo, existindo e contando histórias que, às vezes, têm muito a ver com cada um de vocês. Então, nessa carta que a gente vai dar de presente aí, vão ter respostas, mas não são respostas finais. São intermédios. Porque a vida segue, as vontades mudam e evoluem. Então, aproveitem essa carta. Vai fazer ou não vai fazer? E aí, vai fazer ou não vai fazer?
Vai fazer ou não vai fazer? Vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer? Ou não vai fazer? Vai fazer Vai fazer ou não vai fazer? Você Mas vai fazer Fazer. ou não vai fazer? Deixa eu te fazer. Hein? Não. Faz. Vai fazer Vai fazer ou não vai ou fazer? não vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer? Vai fazer, não vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer? Deixa eu te fazer. Não. E aí? Faz. Vai fazer ou não vai Você fazer? vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer? Fazer ou não vai fazer? Você vai fazer ou não vai fazer? Fazer, Vai fazer. Você Vai fazer, vai fazer, vai fazer? vai fazer. Você vai fazer ou não vai fazer? Vai fazer ou não vai fazer?